Bem, pessoal, continuando a nossa revisão nas aulas 3 e 4, vamos iniciar falando de potências de um número inteiro. Essa matéria de potência ela é muito mais extensa do que nós vamos ver agora, mas nós vamos ver alguns pontos importantes que ajudam a dar continuidade nessa nossa revisão, certo? A notação, a forma que é vista uma potência, tá assim, um A sobre B, ó. O A seria a base da minha potência e esse N seria o meu expoente. Uma potência é uma multiplicação da base ela por ela mesma, certo? Então A elevado a N é um A vezes A vezes A vezes A, isso N vezes. Então o meu expoente ele indica quantas vezes devemos multiplicar a base por ela mesma. Pronto. Corrigido o erro aí, quem viu, viu, quem não viu, fica procurando o erro aí depois. Vamos ver alguns exemplos. 5 elevado a 4. Então o expoente ele está me dizendo que eu vou pegar a base 5 e vou multiplicar ela por ela mesma 4 vezes. Pronto. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes 1, 2, 3, 4. 625. Menos 3 elevado a 5, eu vou multiplicar o menos 3, ele por ele mesmo, por 5 vezes. Então, ó, menos 1 vezes menos 1, menos 1, menos 3, menos 3, menos 3, viu? Se eu falei menos 1, escutaram errado. Então, multiplicando o menos 3, ele por ele mesmo, 5 vezes, dá menos 243. Vamos lá para o menos 2 elevado a 10. Então, vai ficar menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, isso 10 vezes, certo? Então esse termo vai aparecer 10 vezes. Pensaram que eu ia copiar isso aqui 10 vezes, né? Sou doido? Não. Então multiplicando dá 1024, certo? A gente consegue perceber aqui, eu tenho certeza que alguns de vocês viram que esse número negativo elevado a um expoente ficou negativo e esse número negativo elevado a outro expoente ficou positivo, certo? Mais na frente vamos ver por quê. Observação 1. Quando temos uma base negativa, quando a base da minha potência é um número negativo, o parêntese, ter ou não ter esse parêntese, vai fazer toda a diferença para o resultado. Primeiro exemplo aqui, ó, que nós acabamos de ver anteriormente, parecido. Menos 3 elevado a 4, então é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 4 vezes. Multiplicando vai ficar mais 81. Agora, nesse exemplo de baixo, eu não tenho parêntese, certo? Quando eu tenho parêntese, isso está indicando que o meu expoente ele está agindo sobre o número, mas ele também está agindo sobre o sinal desse número. Por isso que ele aparece o sinal, ó, em cada termo. Agora, nesse aqui de baixo, quando eu não tenho parêntese, então esse 4, que é o expoente, ele está agindo em cima do 3, mas ele não age sobre o sinal. Então o sinal não vai se repetir 4 vezes. A única coisa que vai se repetir 4 vezes é o 3. Observe. Beleza, ó? Então, o parêntese faz toda a diferença. Se o número negativo está entre parênteses elevado a um expoente, esse expoente está agindo sobre o número e sobre o sinal. Então, esse sinal vai se repetir em todos os termos da multiplicação. Já se não tem parêntese, se o menos 3, no caso aqui, não está entre parênteses, então o 4, que é o expoente, ele está agindo somente sobre o 3. Então só o 3 vai se repetir, menos 81. Observação 2. Toda potência com base negativa, essa base entre parênteses, é claro, ela vai ter o seu resultado positivo quando o seu expoente for par. Então, sempre que o expoente for par com base negativa, o resultado vai ficar positivo. E quando o expoente for ímpar, o resultado dessa potência vai dar um número negativo. Certo? Vamos para o exemplo que fica melhor de entender.
Então nós temos, ó, o menos 2 elevado a 8. Então vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 8 vezes. E o menos 3 elevado a 7. Menos 3 vezes menos 3, 7 vezes. Então, por que que quando o 2 está elevado, o menos 2 está elevado ao número par, ele vai ficar positivo? Ora, eu tenho ali 8 elementos, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar duplas, eu vou separar duplas para poder fazer a multiplicação, veja aí. Então eu tenho menos 2 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2, isso aqui, ó, 4 vezes que eu separei as duplas. Cada dupla dessa aqui, ó, menos vezes menos, multiplicação e divisão com sinais iguais fica positivo. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, você pode observar que cada dupla dessa que eu separei, a multiplicação dela deu valores positivos. Então, multiplicar o menos 2 por ele mesmo 8 vezes é a mesma coisa que multiplicar 4 positivo por ele mesmo 4 vezes. A multiplicação de valores positivos vai resultar num positivo. Então, sempre que eu tiver qualquer potência de base negativa com o expoente par, vai acontecer algo desse tipo aqui e a minha resposta vai ficar um valor positivo. Logo, menos 2 elevado a 8 vai ser mais 256, por causa dessas duplas que eu separei aqui. Cada dupla virou um valor positivo. Multiplicação de positivos dá um positivo. Agora, menos 3 elevado a 7. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou separar duplas aqui. Pronto, ó. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. Menos 3 vezes menos 3, 9 positivo. Então eu transformei todos esses 6 termos aqui em positivo. Mas como a minha quantidade de termos é ímpar, quando eu separo duplas, vai sobrar um. Esse que sobra aqui, ó, ele vai garantir que essa multiplicação vai ser negativa. A multiplicação aqui de 9 vezes 9 vezes 9 dá um valor positivo, que vai ser multiplicado com um valor negativo, que faz com que esse resultado também seja negativo. Logo, o resultado aí dessa menos 3 elevado a 7 dá menos 2187. Então, resumindo, sempre que eu tiver um número negativo elevado a um expoente par, o seu resultado vai ser positivo. E se eu tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, seu resultado vai ser negativo. Raiz quadrada exata. Certo? Então, a raiz quadrada de um A é igual a B, se esse A que está aqui dentro é igual a B ao quadrado. Certo? Então, é as raízes. Raiz de 1, de 4, 9, 16 e aí vai. O que é que eu penso? Eu penso que vocês devem saber de cabeça as raízes, pelo menos até a raiz que dá igual a 15. Vejamos aí. Então essa tabelinha aí, ó, tem as menores raízes exatas. Ó. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Por quê? Porque o número que está aqui dentro é o quadrado do número que está aqui fora. Ó. O 9 é 3 elevado ao quadrado. Raiz de 16 é 4, porque 16 é 4 elevado ao quadrado. Isso aqui se repete em todos. E esses valores aqui, de raízes quadradas exatas, acredito eu que vocês têm que ter em mente. São fáceis, certo? E em uma prova de concurso ou uma prova de vestibular do Enem, você precisa de tempo. E você não perder tempo calculando essas raízes aqui, isso já ajuda muito. Raízes maiores do que raiz de 225 exatas, aí é bom você fazer aquela fatoraçãozinha e aplicar as propriedades dos radicais. Certo? Então, a ideia aqui o que é? A gente fazer um apanhado pequeno sobre potências e raízes, para poder a gente começar agora a falar sobre expressões numéricas.
Expressões numéricas. Para resolver uma expressão numérica, nós precisamos seguir uma ordem de resolução das operações. Então, se eu tenho uma expressão que tem somas, multiplicações, divisões, radicais, subtrações, potências, todas essas operações misturadas, eu tenho que seguir essa ordem de resolução. Eu tenho que resolver primeiro as potências e radicais. Quando eu eliminar todas as potências e radicais, aí eu passo a fazer as multiplicações e divisões. Feitas as multiplicações e divisões, só vai sobrar somas e subtrações. E aí você finaliza aquele seu cálculo. Agora eu tenho que ter uma observação aqui, ó. Às vezes, a multiplicação e a divisão, elas vão estar juntas, certo? Em uma sequência, certo? Vem a multiplicação e a divisão logo em seguida, ou vem a divisão e a multiplicação logo em seguida, sem ter soma nem subtração entre essas operações. Então, sempre que uma multiplicação e divisão vierem em uma sequência, você tem que respeitar a sequência que ela vem. Você vai fazer o que vier primeiro e depois faz a outra, certo? Da esquerda para a direita. Eu vou botar um exemplo para essa observação. Pronto, quando eu falo em multiplicação e divisão na sequência, eu estou dizendo assim, ó. Uma multiplicação e uma divisão, ó, uma na sequência da outra. Não tem soma nem subtração nesse meio. Então, eu não posso escolher qual eu vou fazer primeiro. Então, nessa primeira aí, eu não posso primeiro multiplicar o 12 pelo 5 e depois fazer a divisão. Certo? Do mesmo jeito embaixo, aqui eu não posso pegar o 15 e dividir por 3 primeiro para depois multiplicar. Então você não tem essa escolha, você tem que obedecer a ordem, a sequência das operações. Então na primeira aqui eu sou obrigado a fazer primeiro a divisão e o resultado da divisão vai ser multiplicado por 5. Então o 36 dividido pelo 12 dá 3. Então vai sobrar o 3 vezes o 5, 15. Do mesmo jeito embaixo, eu não posso fazer essa divisão, eu tenho que começar na ordem. 7 vezes 15, 105, jogo para cá, dividido pelo 3, 35. Certo? Agora vamos ver um exemplo de uma expressão numérica um pouco maior do que essa. Pronto, tá aí minha expressãozinha numérica, que tem potências, tem radicais, tem multiplicações, divisões, somas, subtrações, certo? Então tá uma salada de operações aí. Mas, bota a cabeça no lugar e segue a ordem. Ora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Potências e radicais. Então eu vou do começo até o final olhando os termos. 5 ao quadrado é uma potência, resolvo ela. Aí vem mais 12 dividido por 4, eu vou repetindo tudo. Até eu chegar lá no raiz de 9, que é um radical. Aí eu resolvo ele e repito o resto. Pronto, resolvi a minha potência e o radical. Agora essa minha nova expressão não tem nenhuma potência e nenhum radical. Aí tem quem pergunte, professor, não podia fazer outras operações nesse meio do caminho não? Poderia. Se você tiver confiança de fazer sabendo onde você pode fazer para não alterar o resultado final, você pode. Mas se quiser fazer devagarzinho, embora. Agora, eu tenho somas, subtrações, multiplicações e divisões. Então eu vou para o segundo passo. Agora eu vou resolver multiplicações e divisões. Nós vemos que não tem nenhuma multiplicação e divisão em sequência, como vimos no exemplo anterior. Então, facilmente, faça essas divisões. 12 dividido por 4, 3 dividido por 3 e a multiplicação ali do 3 vezes 7. Pronto. Com isso, desaparece todas as multiplicações e divisões. Só me sobra para fazer agora as somas e subtrações. Aí você faz ou de 2 em 2, ou faz direto. Você faz do jeito que você achar melhor. Vou resolver de 2 em 2, fica 25 mais 3, 28. Menos 21 mais 1, menos 20. 28 menos 28. Então, esse é o resultado dessa minha expressão numérica.